Ser uma pessoa criativa numa sociedade que não valoriza artistas pode fazer a gente se sentir um pouco isolado. Eu acho que esse é um sentimento que muitos de nós sentimos, só que a gente não discute muito sobre isso. Eu tive muita sorte de crescer num ambiente onde as minhas habilidades criativas eram incentivadas, seja elas em música, desenho, audiovisual, mas eu também fiz parte de círculos que não entendiam esse meu desejo de seguir numa carreira criativa como uma decisão séria. Eu lembro até hoje que uma pessoa me falou: "Mas você é tão inteligente", quando eu falei pra eles que eu queria fazer audiovisual. Eu entendo que essa pessoa estava querendo me elogiar ali, só que ela acabou diminuindo uma comunidade inteira. Porque existe essa ideia que o artista não tá fazendo nada sério, que não exige grande inteligência pra fazer arte, mas eu honestamente discordo dessa frase. Eu acredito que para ser artista você tem que ser uma pessoa extremamente inteligente, só que não do mesmo jeito que a sociedade mede inteligência. Inteligência emocional, por exemplo, é o tipo de inteligência que a gente precisa muito para criar arte. A gente trabalha com sentimentos, com percepção, com comportamento humano, e a gente pega essas coisas abstratas e transforma em algo físico, algo tangível. E tudo isso exige sensibilidade, consciência que nem todo mundo desenvolve. A gente pode não entender números, mas a gente entende sentimentos. E as pessoas que não trabalham ou nunca tiveram interesse em trabalhar com arte, às vezes elas não conseguem ver que existe essa inteligência ali que é necessária para criar o que a gente cria. E honestamente, a culpa não é dessas pessoas elas não entenderem isso. A gente é exposto a vida inteira, principalmente na escola, a coisas mais práticas, né, coisas de número, coisas de biologia, e muitas vezes a gente só tem uma aula que é de arte que leva a gente um pouco mais para esse lado de entender um pouco os nossos sentimentos. Aula de português também, às vezes, né, porque quando a gente começa a estudar poetas e outros tipos de escrita. Mas no geral, esse conhecimento que a escola passa pra gente é uma coisa muito prática, é uma coisa muito de você precisa dessa informação para passar no vestibular. E quem acaba indo para artes é porque são pessoas que já tinham mais afinidade com artes no geral. E quando você é uma pessoa que entende isso, que arte também requer inteligência, é muito difícil estar em volta dessas outras pessoas. Porque você começa a achar que você é quem tá errado e que o seu jeito de pensar é o diferente. Mas o que eu queria dizer hoje é que você não tá errado. E que você não é estranho por achar que arte pode ser uma carreira. Você só se sente assim porque você ainda não encontrou pessoas que enxergam arte e criatividade do mesmo jeito que você vê. E eu percebi isso muito ontem, porque eu passei o dia inteiro com amigas minhas que também trabalham na indústria do entretenimento. E era para ser um encontro de lazer, assim, colocar a fofoca em dia. Só que no meio da conversa ali, a gente começou a ter ideias. E o que começou meio como uma brincadeira, acabou virando um negócio muito sério, e a gente terminou essa conversa com uma data marcada pra gente começar esse projeto. E eu fiquei pensando sobre toda aquela situação, e eu percebi quão privilegiada eu sou de fazer parte de um ambiente onde uma conversa casual vira arte. E eu também fiquei pensando em como existem tantas pessoas que nunca vão atingir o potencial artístico delas, não por falta de talento, mas por falta de exposição a outras pessoas que trabalham com artes. Eu sinto que as pessoas que estão em volta de mim me tornam uma artista, uma criadora melhor. E eu realmente acredito que são essas pessoas, esses grupos criativos em volta de mim que me ajudam a criar coisas mais impactantes. Porque ali no fim das contas eu não tô criando sozinha, eu tô criando com uma comunidade que me apoia, que me questiona, que me faz ser melhor. Porque elas são pessoas que me fazem pensar: isso aqui é a melhor versão do que eu realmente posso criar? E infelizmente nem todo mundo tem acesso a esse tipo de comunidade. E eu sinto que o primeiro lugar que eu me senti completamente acolhida foi na faculdade. E foi uma sensação muito libertadora estar junto com pessoas que tinham interesses muito parecidos com os meus e gostos parecidos, mesmo as pessoas com gostos diferentes, elas me tornaram pessoas melhores porque elas me colocavam num lugar ali de querer descobrir outras coisas que eu não sabia da arte que eu estava aprendendo. Antes disso, eu até tinha pessoas em volta de mim que tinham interesse em arte, mas como hobby, não como uma carreira. As que até tinham um interesse maior
eu sentia que elas tinham um pouco de medo de seguir nesse ramo, mas no geral eu estava cercada por futuros advogados, médicos, administradores. Eu não fui a única a seguir em artes, mas por algum motivo eu sinto que a gente nunca conseguiu se conectar quando estava no colégio. Não que a gente tenha se conectado hoje em dia, eu acho que a gente seguiu nossos caminhos ali, mas é interessante que o pouco que a gente tinha não fez a gente se juntar. Mas na faculdade era impossível não criar uma comunidade criativa, porque todo mundo ali tá ali pro mesmo motivo. E pela primeira vez eu não me senti estranha de falar eu quero fazer cinema, porque todo mundo queria fazer cinema. Eu finalmente me senti validada naquele espaço e que a inteligência que eu tinha para oferecer estava sendo usada para bom uso. Eu vi um youtuber falando uma coisa sobre inteligência, meio que entre as linhas de: se você julgar um peixe pela sua habilidade de escalar uma árvore, aquele peixe vai achar a vida inteira que ele é incapaz. Então, quando eu finalmente estava num espaço onde as minhas habilidades e o meu tipo de inteligência fazia sentido, tudo fez sentido. Então, se hoje você se sente deslocado, você sente que ninguém ao seu redor entende o que você tá querendo dizer, o que você quer fazer, é porque talvez o problema não seja você. Você tem que encontrar o seu ambiente, encontrar a sua comunidade. Porque as pessoas certas não vão fazer você questionar a sua criatividade. Elas vão fazer a sua criatividade fluir, florescer, crescer. Se você ainda não encontrou esse lugar, continua procurando porque ele existe. E ele só vai começar quando você encontrar as suas pessoas. Obrigada por assistir e eu vejo você no próximo vídeo.